Nesta manhã de sexta-feira, 29 de maio, vivenciando a oitava semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram então a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, a palavra de Deus não pode ser vista como uma reportagem jornalística, mas deve ser vista como realmente ela é, palavra de Deus. E Jesus chega ao templo de Jerusalém, entra no templo, diz o Evangelho, e observou tudo. Mas como já era tarde, eles vão passar a noite em Betânia, quem sabe na casa dos amigos daquela comunidade, Marta, Maria e Lázaro.
Fato é que no outro dia, Jesus volta ao templo e quando estão a caminho do templo, por isso eu digo que não pode ser vista como uma reportagem jornalística, Jesus tinha acabado de sair de Betânia e diz a palavra que sentiu fome e, tendo visto uma figueira cheia de folhas, foi procurar figos. A palavra de Deus diz que não encontrou figos porque não era tempo de figos. Podemos pensar assim, que Jesus não encontrou figos porque esta figueira não produzia, não era tempo, não produzia. Podemos pensar assim, não é verdade? Jesus não encontrou figos, só encontrou folhas, uma figueira bonita, cheias de folhas, mas não tinha fruto. E Jesus diz que ninguém mais comeria dos seus frutos, dos frutos da figueira. Jesus seguiu para Jerusalém e, como já tinha observado tudo no templo, ele lembrou-se ou quis fazer com que essa lembrança pudesse vir à tona, fazendo com que o templo, que era o lugar do encontro das pessoas, onde as pessoas ofereciam sacrifício em expiação de seus pecados, que esse templo pudesse ser também a casa de Deus, o lugar de oração. E Jesus diz que o templo se tornou uma toca de ladrões. Por vários motivos. Um deles era que o templo tinha sua moeda própria e quem vinha de fora primeiro tinha que fazer ali o câmbio da moeda para poder gastar, para poder comprar alguma coisa ali no templo, inclusive comprar os animais para o sacrifício. Quem vinha de longe, como ia trazer um boi, um carneiro, um cabrito para oferecer em sacrifício? Precisava comprar ali. E, claro, quem tinha mais, comprava e expiava mais os seus pecados. Quem tinha menos, comprava ali uma rolinha, uma pombinha para oferecer em sacrifício, e maior o animal, mais expiação dos pecados. E assim o povo continuava sofrendo, porque não tinha condições de expiar os seus pecados, continuava no pecado. Então, Jesus fez esta ação de expulsar os vendedores do templo, porque ele diz que o templo é a casa de oração. No entanto, vocês fizestes dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava no templo e falava que a casa de Deus é a casa de oração. Queridos ouvintes, aqueles que foram atingidos, que fizeram do templo um comércio, queriam matar Jesus. Mas veja, a multidão, diz a palavra, estava maravilhada com tudo aquilo que Jesus ensinava no templo. Quando eles voltaram 2 dias depois, passando ali pela figueira, diz o evangelho que a figueira tinha secado até a raiz. Queridos ouvintes, o mais importante, o que nós precisamos refletirmos no dia de hoje é isso. Nós somos uma figueira que só produz folhas, só beleza, ou nós produzimos os frutos? É tempo de produzir,
É tempo de mostrar a Jesus os frutos que nós produzimos. Quando chegar o nosso dia, do nosso grande encontro com Deus na hora da nossa morte, nós temos que apresentar os frutos que nós produzimos. Então, a pergunta para cada um de nós no dia de hoje: que frutos eu estou produzindo? Será que eu estou produzindo bons, doces, frutuosos frutos? Ou será que eu nem produzo? Será que eu só tenho folhas? Ou eu estou produzindo frutos amargos, azedos? Pensemos que nós precisamos produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.